iniciei agora. Boa noite, pessoal da nossa novela. Eu estou ao vivo agora pelo Periscope com os Face Netinhos, o pessoal da nossa novela. O pessoal está me oferecendo hospedagem lá na Bahia com a vozinha para levar para conhecer a Bahia, para brincar. E espero que em 2016 a gente possa fazer isso várias vezes, visitar Bahia, Goiás. Claro que não pode ser uma semana atrás da outra, mas com a liberação médica, a vozinha estando bem, a gente vai conhecer alguns lugares, espero eu. Araripe, um grande beijo, pessoal de Araripe que está com a gente ao vivo aqui no Periscope também. Pessoal, vocês estão aqui na nossa novela, eu vou parar um pouquinho de ler no Periscope durante 2 minutinhos, para ler uma mensagem que eu recebi na nossa novela, e para fazer alguns esclarecimentos. É importante o pessoal de São Luís, grande beijo, pessoal de São Paulo que está acompanhando a gente. Eu não vou dizer o nome da pessoa, ela que enviou o texto da nossa novela, mas eu vou ler, respeito o texto. E um grande beijo, William, que é seu filho, o filho da Ivonete, grande beijo, que está acompanhando a gente. A pessoa mandou o seguinte para a gente na nossa novela: Benedito, cuidado com esses vídeos. O idoso precisa de repouso e paz, e essas brincadeiras deixam a vozinha estressada. Você deve encontrar outra forma de interagir com ela que não seja estressando ela. Senão eu só vou curtir vídeos da surra que ela dá e nem por R$50 vou poder parar. Não entendi muito bem o que ela quer dizer com nem com R$50 vai poder parar. Eu respeito em primeira mão, respeito demais o seu comentário, a sua crítica. Eu só discordo da parte em que você diz que o idoso ele precisa de repouso e de paz. Não que a pessoa não tenha que dormir e não tenha que ter paz, mas eu acho que o idoso ele não é uma pessoa doente. O idoso ele não é uma pessoa doente, ele não é uma pessoa que deve ser esquecida, que deve ser largada, e não é porque ele tem mais de 80 anos de idade que ele não serve mais para nada. Só serve para dormir e para descansar. Para dormir e descansar, eu acho que a gente deve esperar a hora da morte. Quando morrer, aí sim, você vai ter a vida não, né? Porque você já morreu, não vai ter vida. Mas aí você vai ter muito tempo para dormir e muito tempo para descansar. Eu primo pela brincadeira, por interagir com a vozinha, sim. Todos os dias eu faço essa interação e vou continuar fazendo, até porque eu tenho apoio de toda a família. Tenho apoio de todos os filhos da vozinha, dos sobrinhos, de neto, de todo mundo e de milhares de Face Netinhos no Brasil, no exterior, pessoas que acompanham a gente na nossa novela e pessoas que estão com a gente na fanpage. Então, esse fato de falar o idoso precisa de repouso e de paz, eu acho que é uma frase muito atrasada, é uma frase de falta de conhecimento, de preconceito, principalmente, porque o idoso, ele é gente, o idoso ele precisa de carinho, ele precisa de interação, ele precisa ser levado num parque de diversão, ele precisa ser levado na casa dos familiares, ele precisa interagir, ele precisa de apoio da família e o que menos o idoso precisa é de presente físico. Vou comprar uma joia de R$2.000 para a vozinha, desnecessário, até porque a vozinha não sabe o que é mais R$1 e o que são R$2.000. O que ela precisa nesse momento é de carinho, é de um sorriso. Às vezes eu deito do lado da vozinha e sim, brinco com ela, irrito um pouquinho, faço ela ficar um pouquinho irritada para brincar comigo, para se defender, para aguçar o sentido de defesa, para que ela possa dizer: eu não gosto disso, eu gosto disso. Benedito, você é feio, Benedito, você é bonito. Benedito, eu vou te bater porque você falou que eu sou preguiçosa. Pelo menos a vozinha sabe o que significa hoje a palavra preguiçosa, porque são 8 anos que a vozinha foi diagnosticada com Alzheimer. E você sabe que são 8 anos de diagnóstico e uma pessoa ainda saber o que significa preguiça, o que significa vergonha, saber o nome da mãe, saber o nome do pai e principalmente, todos os dias ela lembra o meu nome. Incrível, são 8 anos, ela lembra o meu nome. E ainda que não lembrasse, se a partir de amanhã a vozinha não lembrar mais o meu nome, mas continuar tendo o mesmo encanto, continuar conversando comigo, brincando comigo, eu ficarei muito feliz, muito feliz. Porque não precisa que ela saiba quem eu sou, é necessário apenas que eu saiba quem ela é. A vozinha esteve comigo a minha infância inteira, levou chinela para eu calçar, toalha no banheiro, almoço e janta na cama,
cafezinho, nunca me deixou faltar nada, então eu sempre tive várias mães. As vizinhas que moravam perto da minha casa, Dona Dominga, Dona Chica, Dona Rosilene, que são as 3 pessoas, uma morava na casa da frente e as outras 2 moravam na casa do lado e na casa do outro lado. Eram 3 mulheres que tinham um ciúme extremo de mim, me consideram como filho e eu tinha que tomar café todos os dias na casa de todas elas. Eu tinha que comer o pão na casa de uma, o pão na casa da outra e tomar o café na casa da outra, porque se eu tomasse na casa de uma e não tomasse na casa da outra, o ciúme comia, o ciúme pegava. Então, são pessoas que conhecem a vozinha, sabem do caráter que ela tem. E voltando para a questão eu falo mais uma vez, eu respeito demais a crítica construtiva, entendo que você está preocupada ou preocupado com a vozinha, com a questão do descanso, com a questão de paz. Paz a vozinha tem. Paz a vozinha tem, você pode ter certeza que ela tem paz demais. É uma pessoa que transmite alegria 24 horas por dia, não existe pessoa ruim, não existe ladrões, não existe políticos corruptos, todo mundo é muito bom, tudo é muito bom e nada está ruim. E com relação ao repouso, eu discordo plenamente. Eu acho que o repouso, o sono, descansar para no outro dia ter energia, tranquilo. Agora você acha que eu vou deixar minha avó largada numa cama, acordar apenas para comer, para tomar café e dormir de novo, vegetando? Porque vegetar não é simplesmente estar sem as capacidades motoras, psicológicas e físicas, não. Vegetar é quando você apega o idoso e deixa ele largado lá na cama, sem conversar, sem brincar, sem levar um livro, sem descer com ele para tomar um sol. Isso também é vegetar. Isso com a minha avó, isso nunca vai acontecer. Enquanto vida eu tiver para estar com ela, ao lado dela, pode ter certeza que não faltará o mínimo de dignidade para que ela possa viver. Infelizmente, eu não consigo dar o mundo para ela, mas o que eu posso, eu dou. Com o apoio da minha família, com o apoio da minha mãe. E quem me conhece sabe que a vozinha é a razão da minha vida. A razão da minha vida é a pessoa com quem eu sou completamente apaixonado. E ontem me perguntaram, ontem fui lanchar com um amigo, estava comendo com um amigo, e ele me perguntou: Benedito, eu queria fazer uma pergunta bem chata para você. Posso fazer? Eu falei: pode. Eu achei que fosse até uma coisa nada a ver. Ele perguntou com relação à vozinha: Benedito, o que você pensa? Você está se preparando? Você se prepara para a ausência da vozinha? Para quando a vozinha não estiver mais com você? Aí realmente a pergunta é muito chata. E muitas pessoas perguntam sobre isso. Se eu me preparo, as pessoas se preocupam. Gente, como é que o Benedito vai reagir se a vozinha não estiver mais presente, não estiver mais aqui? Gente, juro para vocês, eu vivo um dia após o outro com relação à vozinha. Eu nunca pensei, poxa, daqui 1 ano a vozinha vai estar comigo, daqui 10 anos não vai estar comigo. Não, eu vivo como se a gente fosse viver ainda juntos 2.500 anos, como a gente fala nos vídeos. E pretendo viver com a vozinha aí muitos e muitos e muitos anos. Eu acho que a gente não tem que se preparar para a morte, de jeito nenhum. Eu, particularmente, quem se preocupa, quem gosta de se preparar, também respeito, mas eu não. Eu acho que a gente tem que se preparar para a vida, é viver um dia após o outro, é poder dar o melhor, é poder brincar, é poder interagir. E a vozinha, gente, para mim, eu tenho ela como se fosse uma filha. É um sentimento muito bacana. E durante todos esses anos, principalmente nesse último ano, em que eu passei a interagir de forma mais intensiva com vocês, Faces, pessoal do Instagram, pessoal das redes sociais, que a gente criou uma família. Hoje a gente tem uma família mundial, são milhares e milhares de pessoas que acompanham a gente, que estão com a gente todos os dias, que tem a vozinha como vó, que dá benção, que manda presente, que trata a vozinha, que fala com a vozinha no telefone. Às vezes eu pego o telefone de vocês, peço o telefone e ligo na hora, passo para a vozinha, a pessoa conversa, aquela alegria. Sabe quando a gente liga, a pessoa começa a gritar dentro de casa: estou falando com a vozinha, estou falando com o Benedito. Isso é muito grandioso e eu tenho certeza que eu sou uma das pessoas mais privilegiadas no Brasil por ter a vozinha do meu lado todos os dias. E egoísmo da minha parte, se eu não pudesse dividir, se eu não fosse dividir a vozinha com vocês como eu faço, fazendo pequenos vídeos longos, vídeos curtos, e assim vou permanecer fazendo, dividindo com vocês. É um privilégio estar ao lado de uma pessoa que transmite brilho, que transmite alegria, que transmite paz. Vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu recebo o depoimento de alguém, ao contrário de outros chatos que eu recebo, a pessoa dizendo: Benedito,
3 anos que eu não tenho alegria para nada, que eu não saio para nada, que minha vida acabou porque eu sofri um acidente de trânsito e sou paraplégico e não posso andar e só bebo e como numa cama. E depois eu conheci os vídeos de vocês, se eu conheci vocês, a minha vida tornou-se em alegria. Todos os dias eu acordo de manhã, vou assistir os vídeos da vozinha, vou assistir os vídeos de vocês, vou interagir, vou assistindo um atrás do outro. Hoje eu tenho vontade de sair, tenho vontade de ir no mercado. Gente, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Imagine só a diferença que faz a função social que o nosso perfil tomou, a nossa novela tomou. Não é simplesmente fazer gracinha para todo mundo rir. É a questão da função social. Hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande com pessoas no Brasil e com pessoas no mundo todo. Pessoas com câncer, pessoas com depressão, pessoas que sofreram algum tipo de acidente, pessoas que não têm problema nenhum, que são completamente saudáveis, mas que acompanham a gente, crianças de todas as idades que estão com a gente de 2, 3, 4 anos de idade. Eu trato os vídeos com o maior respeito possível. Todos os vídeos que a gente publica têm livre acesso. Pessoas de 0 a 90, 100, 200 anos podem assistir, porque não tem palavras pesadas, não tem nada demais, a não ser uma palavrinha pesada ou outra que a gente solta em tom de brincadeira com a vozinha, mas a gente faz isso para vocês, para levar alegria e saber que, poxa, Benedito, eu, meu marido e meus 3 filhos, a gente senta aqui na sala, no sofá, liga a televisão, pluga a internet e vai assistir os vídeos de vocês, e a gente passa 2, 3, 4 horas assistindo e tendo alegria, e os meus filhos amam e sorriem. Gente, isso é muito gratificante, poder levar essa alegria, poder levar essa harmonia e saber. E vocês acham que quem ganha somente são só vocês? Claro que não. A gente recebe carinho, a gente recebe amor, é uma troca e isso fortalece muito. Vocês acham que eu também não tenho problemas? Tenho inúmeros problemas, já tive inúmeros problemas. Esse final de ano tem sido um dos finais de anos muito bons, é um dos melhores e vai melhorar mais e mais. Eu acredito que 2016 vai ser um ano esplendoroso, um ano magnífico para a gente, para vocês. Vai ser um ano de renovação, de coisas boas, e isso eu não tenho dúvida alguma. E é claro que eu vou estar junto com a vozinha, vou estar junto com vocês, com muitas novidades que a gente vai trazer. É preciso que a gente inove, levando alegria, mas sempre com essa informalidade. Vídeos informais, sem muita edição, sem muita coisa. Aquilo gravamos, a gente grava, publica e vem e mostra para vocês. O pessoal publicou, acabou de colocar aqui no Periscope que está ao vivo, que a vozinha é a musa do Brasil. Eu fico muito feliz, gente, receber esse carinho de... Vocês não têm ideia da força que a gente recebe. Imagine a força que a vozinha recebe, a alegria. E o pessoal está falando que... Benedito, você é um exemplo para os idosos, para as vozinhas. Eu fico feliz em saber que eu tenho me tornado, que a vozinha tem se tornado exemplo, sim. Isso não é se engrandecer, não é querer ser o bam. Eu acho que levar essa mensagem, saber que eu recebo mensagem de pessoas que falam: Benedito, depois que eu passei a acompanhar vocês, eu tirei uma passagem e viajei mais de 1000 quilômetros para ver os meus avós que tinha 2, 3 anos que eu não via. Benedito, eu hoje vou 2 vezes por semana visitar os meus avós que já tinha tempos que eu não via. Claro, cada um tem sua limitação. Eu acho que não é necessário. Tem gente que pode estar todos os dias com seus avós, com seus pais. Tem gente que não pode, mora longe, mora em outra cidade, tem que trabalhar, tem que botar o sustento dentro de casa, tem que criar os filhos. Mas, por mais que você tenha que tirar o sustento, por mais que você tenha que trabalhar, é claro que sobra aquele tempinho que você pode tirar um pouquinho daquele dinheiro que você tem e fazer aquela viagem. Não precisa você levar um presente caro de R$2.000, leve uma lembrancinha, leve um abraço, leve um carinho, fale do tanto que aquela pessoa é importante para você. Imagine só se você visitar o seu avô, sua avó hoje, você vai, viaja, abraça e fala o tanto que você a ama, e aquela lágrima escorre, a lágrima da sua avózinha escorre, sabendo do amor que você tem, aquilo é impagável. Imagine se ela vem a faltar no dia seguinte, gente, ela foi com a maior alegria da face da terra. Isso é importante, isso é muito importante. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo, em ter vocês aqui com a vozinha, e eu vou continuar sim pelos próximos 2.500 anos. Quando eu falo 2.500 anos, gente, são 2.500 anos mesmo, porque a gente vive um dia atrás do outro, e eu não penso no dia seguinte como um dia de morte, eu penso como um dia de felicidade. E
Cadê, pessoal? Cadê a vozinha? Queremos ver a vozinha, queremos ver os tapinha comendo. A vozinha tá cochilando. Daqui a pouco, se ela acordar, eu entrar ao vivo com ela aqui pelo Periscope, mostro para vocês aqui no Periscope. E obrigado de verdade. Beijo para Aracaju, pessoal de Aracaju. Pessoal, vocês que estão agora, que estão com a gente, coloca agora só de onde que você é, a cidade, ou o país, ou o estado de onde que você é, para eu poder falando aqui para o pessoal saber. Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, beijo para Alcinete, Fortaleza, Estados Unidos, Osasco, São Paulo, Guiana Francesa, São Paulo, Santo André, São Paulo, Planaltina, Ituiutaba, Minas Gerais, Novo Gama, Goiás, Bahia, Limeira, São Paulo, São Luís do Maranhão, São Paulo novamente, São Paulo, Uberlândia. Fico muito feliz, muita gente de São Paulo acompanha a gente, Abadiânia, Goiás, Porto Alegre, São Luís, Tocantins, Serra Talhada no Pernambuco, Guarulhos. Gente, muita gente de São Paulo, é incrível como o pessoal de São Paulo acompanha a gente, fico muito feliz. Porciúncula, Acre, Eunápolis, Bahia, Vila Formosa, São Paulo, muita gente, Brasil inteiro, Joinville, Juquiá, Brasil inteiro acompanhando a gente, pessoal no mundo inteiro acompanhando, ficando feliz. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Amo vocês também. O pessoal falando que eu te amo, Benedito. Amo vocês também. Araguaína, no Tocantins. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouquinho entro ao vivo com a vozinha se ela estiver acordada. O telefone tocou aqui. Entro ao vivo para que vocês possam ver. Esse vídeo capítulo eu vou publicar ele hoje, vou começar a publicar ele hoje, ele vai passar por revisão, talvez amanhã ele já esteja liberado aqui na nossa novela e vocês vão poder acompanhar lá também. Quem é Eunápolis? Quem é de Eunápolis? O pessoal perguntando quem é de Eunápolis. Eu não sei quem é de Eunápolis, alguém colocou aí que era de Eunápolis. Rio de Janeiro, só tem eu aqui, Rio de Janeiro, grande beijo. Inclusive no vídeo de ontem eu falei, vozinha, qual é o estado que a senhora manda um beijo? Qual é o estado? A vozinha, só pro Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro ganhou o beijo especial da vozinha e o pessoal de Portugal também. Falando em Portugal, foi até bom. Eu vi uma mensagem, eu não vou conseguir encontrar agora, mas é uma Face netinha de Portugal, ela é portuguesa mesmo. Ela é portuguesa mesmo, porque às vezes eu falo de Portugal, mas a pessoa é brasileira e está em Portugal. E ela colocou, Benedito, no shopping que eu trabalho aqui em Portugal, todo mundo é encantado, todo mundo está encantado com vocês, acompanha os vídeos e eu tenho mostrado com o maior número de pessoas. Gente, Portugal tá bombando, quem sabe a gente dá um pulo em Portugal com a vozinha nos próximos dias, nos próximos tempos. Fico muito feliz em saber que a gente leva carinho não só para o Brasil, como para cada canto. É uma vantagem da internet, né, gente? A gente não pode interagir só com a internet, mas com essa vantagem na internet a gente consegue chegar ao coração de inúmeras pessoas. E pessoal de